Pessoas iluminadas. Você e eu sabemos que tem pessoas muito iluminadas pelo Senhor, o nosso Deus. Isso não quer dizer que alguém seja melhor do que o outro, nada disso. Mas quer dizer que tem pessoas que quando elas chegam, a paz, a alegria, o conforto chegam juntos e sentimos-nos mais seguros perto delas. A presença de certas pessoas ilumina o ambiente, ilumina as vidas, traz até mesmo a paz de Deus a todos que estão em volta. Elas carregam luz em si, carregam a própria presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Assim era a vida de um homem chamado Tito, um dos cooperadores do apóstolo Paulo, um homem de Deus que trazia conforto, paz, consolo e segurança à vida do apóstolo. E quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. E é sobre Tito que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito prazer, compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor e orando a Ele. Vamos lá então, a devocional de hoje nós vamos falar sobre Tito e o tema será Pessoas Iluminadas. Vamos ler a Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 6. A palavra do Senhor diz assim, olha: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos e irmãs, estamos aqui na segunda carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Alguns ficaram muito bravos com a primeira carta, diziam que Paulo foi muito duro. E aqui no início da segunda carta, o apóstolo Paulo se explica por que usou de tanta energia e autoridade para com eles. Na realidade, Paulo estava preocupado com a salvação de todos ali daquela comunidade. Paulo também diz que passou por muitos momentos difíceis lá na Macedônia. Ele, juntamente com os outros missionários, foram muito atribulados. Passaram por muitas lutas e muitos temores. E no meio disso tudo, teve um grande alívio, um grande conforto e consolo da parte de Deus que os enviou Tito, um de seus ajudantes missionários. Paulo já havia expressado a preocupação de não tê-lo encontrado em uma outra ocasião, mas aprove o Senhor trazer Tito no momento certo, no momento exato em que Paulo precisava de consolo e de conforto, e foi o que Tito pôde transmitir a todos daquela equipe missionária. Eu fiquei pensando em como a presença de uma pessoa amada pode nos trazer consolo, conforto e segurança. Tito era muito amado pelo apóstolo Paulo, talvez por essa sua característica de consolar e trazer aquele sentimento de segurança que temos quando alguém que brilha a luz de Cristo está perto de nós. Eu e você sabemos que tem pessoas assim, pessoas boas, que irradiam a luz do Senhor. Elas refletem as bênçãos, a luz de Cristo, refletem a alegria, refletem a paz que somente o Senhor Jesus pode oferecer. E assim era Tito, um consolador que Deus enviou aos apóstolos missionários para os confortar no momento de lutas e tribulações. A minha pergunta de meditação nessa devocional é a seguinte: você traz luz ao ambiente que chega ou você intoxica tudo que está ao seu redor? Sim, porque tem pessoas que ao chegarem em um lugar, olha, tudo se apaga. Elas atribulam, falam alto, cobram, gritam, brigam, enfim, trazem até um inferno para onde chegam. Assim são muitos maridos, muitas esposas e até mesmo alguns filhos. Às vezes tudo está uma maravilha, mas olha, é chegar o fulano, pronto. A casa vira de cabeça para baixo, até os cachorrinhos fogem da pessoa, porque sabem que a tribulação em pessoa acabou de chegar. Que nós não sejamos assim, mas que sejamos pessoas iluminadas pelo Senhor. Onde quer que cheguemos, façamos a luz do Senhor brilhar. Que sejamos portadores da paz de Deus. Que sejamos vasos de bênção e não objetos, instrumentos de maldição e de problemas. Que ao chegarmos, as pessoas fiquem alegres, assim como o apóstolo Paulo ficou quando Tito chegou. Paulo disse que o Senhor os consolou
começou com a chegada de Tito. Com isso eu aprendo que nós podemos ser instrumentos de consolo e de conforto do Senhor aos seus servos que estão em luta e em batalhas. Deus vai usar a nossa presença para consolar seus filhos. Nós seremos os braços de Deus que vão abraçar, seremos a boca do Senhor que vai confortar os corações que andam tão sofridos, abatidos e derrotados. Amém? Você assume esse compromisso de ser uma pessoa iluminada? Então, vamos orar ao Senhor e lhe pedir isso sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por podermos aprender aqui com a vida de Tito, que foi instrumento do Senhor para consolar a vida do apóstolo Paulo e da sua equipe. Ah, Senhor meu Deus, que nós sejamos assim também, possamos aprender a sermos portadores das boas novas, portadores do consolo e do conforto do Senhor Jesus, portadores, ó Pai, da luz de Cristo em nós, que ao chegarmos os ambientes que estão em trevas possam ser iluminados e os ambientes iluminados possam ficar mais felizes ainda e alegres. Nos ajude, ó Pai, a sermos portadores de boas novas, de boas notícias, de alegria, de paz, de segurança, de tranquilidade, meu Pai. Que as pessoas reconheçam isso em nós para a glória do seu santo nome. Como nós temos visto hoje em dia, Pai, pessoas que são tóxicas ao chegarem, começam a falar mal dos outros, começam a criticar, a apontar. Infelizmente, Pai, tem gente assim que quando chega, parece que o inferno chegou junto com ela. Que nós não sejamos assim, mas sejamos, ó Pai, pessoas do bem, pessoas iluminadas pelo Senhor, iluminadas pela luz de Cristo, para a honra, glória e louvor do seu nome. Usa a nossa vida, usa os nossos braços para consolar e abraçar os que choram. Usa as nossas bocas, Pai, as nossas mentes para podermos falar palavras de consolo e de conforto àqueles que estão derrotados e abatidos. Essa é a nossa oração, porque assim são aqueles que são de Cristo, aqueles que têm Jesus em seu coração e que são habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Eu quero pedir a você que se inscreva aí nos nossos canais e compartilhe essa mensagem para os seus irmãos, seus amigos e seus familiares, tá legal? Todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui nas devocionais dos personagens da Bíblia. Cada dia nós falamos de um personagem do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos aquele lindo e maravilhoso dia na paz do Senhor Jesus.